Aí. Bom, bom, qualquer coisa que vocês não estejam também vendo direito ou ouvindo, você escreve no chat aqui, tá? Bom, primeira coisa de tudo, eu adoro essa frase, né, do autor do Pequeno Príncipe, que ele fala: a perfeição não é quando não há nada mais a acrescentar, mas sim quando não há nada mais para tirar. Então, fica-se perfeito não quando você coloca mais coisa na tua vida, mas sim quando você não tem mais o que tirar. Então, isso é a perfeição. E eu gostei muito dessa definição, principalmente no mundo do universo da gestão de tempo, né? A gente acha que a gente sempre tem que colocar algo a mais, e, na verdade, a gente vai tirando, enxugando, trocando. Isso é muito importante. Trocar algumas coisas, diversificar algumas coisas e enxugar algumas coisas para a gente chegar até a perfeição. Hoje minha organização, hoje a minha rotina, até aquele momento que você olha para a tua vida e fala: hoje a minha rotina está perfeita. Hoje minha rotina está exatamente como eu queria. Eu estou com tempo, estou dormindo bem, estou comendo bem, estou com a minha família, estou trabalhando, estou produzindo, estou tendo tempo para descansar. Então, é essa rotina que a gente tem que chegar a conseguir se concretizar dentro dessa nossa vida, né? Então, gestão de tempo. Então, a primeira coisa que me intrigava muito lá atrás, quando eu comecei nesse mundo empreendedor, quando eu comecei a empreender e perceber que olhava para o lado e, putz, tem muita gente fazendo muita coisa. Era fácil eu pegar aquela bengala da desculpa e falar assim: putz, eu trabalho já 86 horas por semana, final de semana serve para eu descansar. Só que se eu continuasse com esse tipo de pensamento, nunca eu teria mudado a minha vida. Se o final de semana, feriado, fosse sempre momento para descansar, eu estaria fazendo exatamente o que a maioria das pessoas aí fora faz, tendo a maioria dos resultados das pessoas aí fora. E nunca mudaria a minha vida. O princípio, dentro da mentalidade de transformação empreendedora e de gestão do teu tempo, é você entender que você precisa, no primeiro momento, ter uma vida instável para poder estabilizá-la mais para frente. Então, todo cara que vive uma vida de sonhos hoje, ele teve uma construção instável. Qual é o problema de nós, profissionais de saúde? A gente passa uma vida inteira com vida instável. Então, é isso que a gente tem que mudar. Então, às vezes, intensificar muito por um período algumas coisas, trabalhar um pouco mais, diminuir um pouco nossos prazeres momentâneos para a gente poder mudar lá na frente. Ao invés de passar uma vida inteira tendo instabilidade, trabalhando para caramba, não tendo tempo para nada, o dinheiro super curto, porque estão se pagando pior, né? E do jeito que a inflação está indo, está difícil de comprar as coisas. Muitas vezes, não sei qual é o hospital que vocês trabalham, mas não pagam como devem pagar, ou não pagam o que se merece pagar, e você acaba tendo que trabalhar na quantidade para poder sobreviver. E essa quantidade é que acaba com a gente, né? Essa quantidade que muitas vezes a gente não quer. Então, você já se perguntou que algumas pessoas são super produtivas e parecem ter muito mais tempo de sobra para fazer tudo o que precisam, enquanto outras estão sempre correndo, atrasando prazos, parecem nunca terminar o que deveriam terminar, né? Eu não sei se você conhece pessoas que você pergunta: e aí, como é que está a vida? Correria, loucura, né? A pessoa está sempre correndo, a pessoa está sempre sem tempo. É uma vida tradicional, principalmente dentro do nosso meio, né? Então, as pessoas que têm muito, ou produzem muito, ou diversificam muito no dia atual dela hoje, é que ela gere melhor o tempo dela, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, tá? Então, é uma ferramenta muito importante para ser estudada. Então, esse foi o livro que eu escrevi, já tem uns meses aí, a gente bateu mais de 10 mil cópias, foi bem vendido, bem divulgado, tem uma editora que quer levar ele para livro físico, enfim. Eu vou presentear vocês, todos vocês, com esse e-book aí. E o módulo, que foram aulas que a gente fez para esse e-book, durante muito tempo a gente deu aulas sobre esse e-book, e que eu quero trazer uma parte dessa aula, que essa aula tem 2 horas e meia, mas parte dessa aula para poder trabalhar com vocês a próxima 30, 40 minutos, tá? Então, primeira observação que a gente tem que ter, tá? E aí eu quero muito que você, enquanto assiste, ouve, você pense na tua realidade e pode escrever em relação às tuas dores no papel também. Para fazer uma melhor gestão do seu tempo, precisaremos de disciplina, já falamos, e vontade para isso. Outra coisa muito importante: qual o objetivo para mudar a sua vida para ter mais tempo? Então, isso tem que ficar muito, muito claro para nós. Assim. Qual é o objetivo de você poder pagar o preço de organizar melhor a tua agenda? Qual é o objetivo? É ter mais tempo para a família? É ter mais tempo para cuidar da saúde? É não estar na correria? É dormir um pouco mais? Qual é o seu objetivo lá na frente, num curto, médio prazo, para você pagar o preço da disciplina para você poder correr atrás dos seus objetivos? Então, qual é esse grande objetivo? Qual é esse propósito? Tá? Então, isso tem que ficar claro para você. Se você não tem ideia, putz, eu não tenho ideia, minha vida está numa rotina bem tranquila, agora eu amo o que eu faço,
ótimo, não tem problema, você vai precisar pagar um preço um pouco menor daquelas pessoas que realmente têm algo pelo que lutar. E ter algo pelo que lutar, gente, isso é importante, principalmente para nós da área da saúde, tá? Pensa grande, cara. Não fique satisfeito com meia hora por semana. Pensa grande. Aqui dá para a gente mudar muita coisa. O Empredoc, ele trouxe isso justamente para a gente mudar habilidades e características nossas dentro do nosso dia a dia para a gente poder ter um grande resultado, tá? Então, putz, eu tenho meia hora, estou satisfeito com isso? Não. Não tá legal, a não ser que você não goste de ficar com a sua família. Tá ganhando? Não, não tá legal, vamos ganhar mais. Pô, vamos ajudar mais, vamos doar mais, vamos viajar mais, vamos produzir mais de uma maneira mais inteligente. Né? Então, é essa definição que eu quero que vocês tenham em mente, tá? Observação 2. Entender que eficácia, aprendam isso, é fazer as coisas necessárias para ficar mais próximo do seu objetivo. Eficiência é fazer determinada tarefa, importante ou não, da forma mais econômica possível. Então, existe uma grande diferença entre eu sou um cara muito eficiente, porém as coisas que você faz não te levam para próximo dos teus objetivos. Né? Eficácia é completamente diferente. Você pode ser um cara eficiente em organização de mesa de consultório. Maravilhoso, tua mesa é sempre linda, você é eficiente na organização, na beleza do teu consultório, mas isso não te leva a lugar nenhum. Né? E quando você é eficiente em fazer o teu marketing, em divulgar o teu trabalho, em poder fazer mais coisas em menos tempo, aí você se torna uma pessoa eficaz. Ou seja, você é eficiente, você faz coisas importantes e te deixa mais próximo do seu objetivo. Tá? Então, avalia no teu dia a dia tudo que você vem fazendo bem ou não, e se isso que você está fazendo está te deixando mais próximo do seu objetivo, aquele objetivo qual você sonha, que você anotou, e etc. Tá? Okay? Primeira lição, primeiro módulo principalmente para as pessoas mais desorganizadas, mais indisciplinadas com a agenda, ok? Então, os teus objetivos eles precisam ser diários. A tua meta ela tem que ser por dia. Se você já é uma pessoa extremamente organizada, dá para você organizar a tua agenda por semana ou por mês, tá? No primeiro momento, organiza a tua agenda por dia. Então, todo final de dia você está organizando o teu dia seguinte. Todo final de dia você está organizando o teu dia seguinte. A gente vai te dar as bases de organização aqui, ok? Então, ponto número A, prioridades. Então, são coisas mais importantes e mais urgentes que está sendo colocado num primeiro bloco. O que é mais importante, o que é prioridade no teu dia? São aquelas coisas, aquelas tarefas que são mais importantes e que são mais urgentes. Vamos falar disso aí também, tá? O segundo nível, menos importantes, porém são urgentes, ok? O terceiro nível, menos urgentes, porém são importantes, tá? E o último nível, aquele que você pode procrastinar, aquele que você pode deixar para depois, por último, né? Menos importantes e menos urgentes. E a gente vai dar uma detalhada aqui, ok? Então, esse gráfico, né, a matriz de Eisenhower, é muito conhecida, muito divulgada, tem muitos livros aí de gestão de tempo, mas é importante você ter em mente isso aí, esse quadrante. Tem no Google depois, se você quiser pegar, tá? Mas na coluna vertical, importância, na coluna horizontal, urgência. E aí você começa a entender suas tarefas do dia a dia. Ela é importante, essa tarefa que eu tenho ela é importante, mas não é urgente. Essa tarefa aqui ela é urgente, mas não é importante. Essa aqui ela é urgente e importante. E essa aqui ela não é nem urgente nem importante, mas eu curto fazer. Tá? E aí você escreve ali, ok? Então, esse é o princípio básico da gestão de tempo, princípio básico da tua organização. E muitas pessoas têm dificuldade em eleger importância e urgência. A gente vai dar uns pitacos aqui também, tá? Mas entenda essa organização. E outra, não se engane, não minta para você para poder manusear a tua agenda de maneira ao qual te dê prazer. Lembre, o objetivo é melhorar a tua gestão de tempo para te tornar uma pessoa mais eficaz. Então, não adianta você ir na banca para comprar figurinha na frente de, talvez, ir conhecer um projeto diferente numa reunião de sábado ao qual você não tinha nenhum saco para poder ir. Tá? Então, são coisas e organizações que a gente tem que dar uma disciplinada em relação a isso. Tá? Vamos lá. Fazer bem algo desimportante não o torna importante. Fazer bem algo desimportante não o torna importante. Dei o exemplo da figurinha aqui. Eu sou muito bom em colar figurinha. Isso é muito... eu sei fazer muito bem isso. Ela fica toda dentro do quadradinho e tal. Isso não vai te tornar importante nunca. Isso não vai te dar prêmio nunca. Isso não vai mudar a tua vida nunca.
Isso não vai te tornar eficaz nunca. Eu dei um exemplo bem extremo, mas você vai conjugando de acordo com a tua vida, tá? E outra coisa, tomar muito tempo não torna uma tarefa importante. Aquelas pessoas que estão sempre na correria, porém não são produtivas, ok? Então isso também, estar na correria, estar em velocidade, estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, não te torna importante. Não torna aquelas tarefas importantes. Talvez você esteja fazendo tudo meia boca, né? E não esteja sendo eficaz. O que você faz é infinitamente mais importante do que como você faz, ok? Por quê? Porque você pode fazer o como pode ser uma tarefa nada importante que você faça muito bem. Então, também não te traz grandes resultados. O objetivo é trazer resultado dentro do teu objetivo. Eu não sei se você já ouviu falar em Pareto e Parkinson. Parkinson não é a doença, ok? Profissionais de saúde, Parkinson não é a doença. Então, é uma definição aqui. Pareto e Parkinson. Então, prioridades das prioridades. Olha o que o Guilherme Ockham escreveu. É inútil fazer com mais quando se pode fazer com menos. É inútil fazer com mais quando se pode fazer com menos. Então, vamos otimizar. O que é lei de Pareto? Você vai ouvir muito sobre lei de Pareto no mundo empreendedor. Muito, tá? O que representa no seu dia 80% do seu resultado. O que você faz que representa 80% do seu resultado? Então, aquele plantão, você trabalha, sei lá, durante o dia inteiro no teu consultório, atendendo paciente pra caramba, mas realmente o que te gera grana é aquele plantão noturno que você não gostaria de fazer. Mas o que você faz? Então, a lei de Pareto diz que aquele plantãozinho noturno que pega 20% do teu dia, ele gera 80% do seu resultado. Mas o que está no 80% do meu tempo me gera prazer. Ok, estamos falando agora de instabilidade, construção, otimização para a mudança do teu futuro. Então, não estou dizendo para você largar tudo e sair dando plantão para ter mais resultado. Não é isso. Mas entenda que dentro do teu dia, todos nós temos, empresas e pessoas físicas, um grande resultado é gerado pelo que te consome talvez 20% do tempo. Exemplo, uma concessionária de carros, ela é sustentada por 20% dos carros que são vendidos. Então a Volkswagen está lá, então ela vende, tem carros que ela vende muito e que sustenta a empresa inteira. Tem carros que ela não vende quase nada, mas está lá no portfólio, tanto que troca marcas de carro o tempo inteiro. Tá? Então, dentro de empresas, dentro da nossa vida, o que representa 80% do nosso resultado, normalmente são produzidos por 20% do nosso esforço. 20% numa frota de carro, 20% de uma roupa que é vendida numa loja, de uma bolsa que é vendida numa loja, e tudo na vida praticamente, 20% gera o resultado da empresa inteira e está tudo bem, e não tem nada de errado nisso. É só para você entender que nem tudo é produzido ou dar o resultado igual entre as tarefas, tá? E o tal do prazo? Algo que não seria tão importante assim se torna urgente pelo prazo. E se eu tiver muitos prazos curtos? Então, para você que tem metas, você que trabalha como CLT em empresas e que te dão prazo, que você tem prazos curtos para poder exercer aquela meta. Olha isso e entenda a lei de Parkinson, tá? Encurte o tempo de trabalho, prazo, para limitar as tarefas ao que é importante. Então, olha essa frase. Se eu te der um dia para você produzir qualquer trabalho, você me trará a coisa mais enxuta possível, que é o mais importante. 20% daquilo que você precisaria me trazer, que vai gerar 80% do teu resultado. Tá? Se eu te der 6 meses, você vai colocar tanto frufru, uma apresentação coloridinha que entra slide, que sai, tanta informação talvez inútil naquele primeiro momento, você vai exercer muito excesso dentro daquilo. Então, aprender a trabalhar com prazo curto é, literalmente, dentro da lei de Parkinson, a você trazer única e exclusivamente o que é importante. Em tópicos, em coisa mais enxuta, talvez não numa apresentação tão bacana, mas você vai produzir muito mais sabendo trabalhar com prazo. Então, se você é aquela pessoa que não gosta de meta, que não gosta de desenhar a tua meta, que não gosta de botar objetivo, que não gosta de fazer um plano de ação no teu dia a dia, ou na tua semana, ou no teu ano, aprenda. É importantíssimo você saber trabalhar com prazo. E aí, prazo, melhor prazo que existe, melhor meta que existe, quando não tem ninguém te cobrando, quando você faz por si só. Eu não sei se vocês exercem isso em família, recomendo muito. No final do ano, você desenhar, junto com a sua família, quais são os seus objetivos para o ano de 2023. E até quando você quer bater essas metas? E quando você quer exercer o direito de poder usufruir desse objetivo? Desenha. A gente em casa desenha todo final de ano, a gente tem uma lista de sonhos e objetivos para a gente poder concretizar, e a gente desenha todo final de ano. E quando for um ano depois, você vai entrar com a tua família e ver o que aconteceu.
Conseguiu? Não conseguiu? Qual era a meta financeira? Você tem meta financeira? Você tem prazo para atingir tua meta financeira? Você tem prazo para largar o plantão que você não gosta? Você tem meta para isso? Você tem ferramenta para atingir essa meta? Porque não adianta nada você sonhar, lembra? Importância e eficácia. Não adianta nada você trabalhar que nem um louco e não ter a ferramenta correta para te colocar dentro do teu caminhar, do teu objetivo. Né? Então, tá conseguindo construir algo que te leve a esse teu objetivo? Qual o prazo que você está dando para isso? Porque quando um mentor, quando sei lá, o cara que você admira aí, ele vira para você e fala assim, ô fulano, qual é o teu sonho? Pô, meu sonho é ter mais tempo para minha família, ter uma casa fora, ficar 20 dias na Itália, sei lá qual é o teu sonho. Beleza, legal, quando que você vai fazer isso? Ah, não sei, vamos ver e tal. Quando você não sabe o quando você vai exercer aquilo, você está completamente perdido na tua organização de vida financeira, projetos. E aí fica lá, vão ter, fica, né, quando Deus quiser, fica quando a maré me levar para lá, né, fica como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Isso não funciona, gente. A vida ela é muito cruel e a tendência ela é piorar cada vez mais conforme a gente vai tendo menos energia, ficando mais velho. Então, entender tudo isso, colocar no pacote e começar a exercer planejamento. Não só o financeiro que a gente está acostumado a ouvir, mas planejamento de prazos, planejamento de tempo, planejamento de vida. E isso requer você ter uma melhor organização hoje na tua gestão e poder começar a trabalhar isso. Dentro da Empredoc, a gente tem a consultoria, que a gente começou a trabalhar em 2 semanas, né? A gente tem um parceiro que faz essas consultorias de vida, né? E tem 4 pessoas dentro do Empredoc que já pediram, já fecharam o trabalho com essa pessoa. Então, desenhando essa organização, depois da nossa aula presencial no Rio de Janeiro, estão desenhando essa organização para a vida. Teve uma doutora que me procurou no evento presencial e falou assim, cara, eu preciso mudar, eu não aguento mais, já estou com certa idade, questão financeira, meu marido não está mais aqui comigo, eu preciso mudar, eu preciso organizar, eu preciso iniciar alguma coisa, só que eu não sabe o quê. Então, a gente tem muito essa troca, essa consultoria dentro do Empredoc também. Depois, os interessados em querer organizar melhor a tua agenda, a tua vida, ou o que fazer, né, para poder ter isso aí, está meio perdido, procura a Natália depois ali dentro do grupo, ou no particular, que ela vai indicar esse parceiro. A Empredoc não cobra nada para a gente indicar os nossos parceiros, tá bom? E aí você fecha o que você quiser com a pessoa que for te procurar. Seguindo, técnica Pomodoro adaptada. Isso é uma técnica italiana, tá? Então, eu vou te dizer o que é a técnica Pomodoro e como eu adaptei ela, principalmente dentro do nosso universo de profissionais de saúde. A técnica Pomodoro, ela consiste no seguinte. Vamos lá, 25 minutos, vamos pegar um estudante, né? Uma pessoa que está fazendo um concurso público. Então, 25 minutos que você mete a cara nos estudos, foco nos estudos. Depois de 25 minutos com despertador, né? Eles têm até um tomatinho que é um despertador, vocês já devem ter visto. 5 minutos de descanso. Então, vai tomar um café. 5 minutos. E aí você volta. E 5 minutos de café, de descanso, de distração por completo. Depois você volta mais 25 minutos com foco nos estudos. Tá? Depois você para mais 5 minutos. Depois mais 25 minutos. Depois para mais 5 minutos. Depois mais 25 minutos. Se você começar a somar isso tudo aí, você vai dar um tempo de produtividade muito grande, só que intercalado. Você vai dar uma intercalada nisso. Você não vai estudar durante 2, 3 horas seguidas. Você vai dar uma intercalada de 5 minutos. Você fala, mas isso não funciona e muito. Funciona e muito. Então, vale a pena muito a gente organizar o teu tempo dentro disso aí. Mas eu estou dentro de um plantão com paciente. Loucura, gente. Eu também já estive, tá? Também já vivi trabalhando em emergência de hospital público, e eu sei a loucura que é, mas para a tua sanidade mental você precisa, 25 minutos de atendimento, levanta, pega um ar, volta. 5 minutos é um tempo ao qual uma ida no banheiro já te gasta 5 minutos. O tal do cafezinho ali já te gasta 5 minutos. Consultório, um paciente atrás do outro. 25 minutos demorou a consulta, né? Ou o prazo que for da tua consulta, entre uma consulta e outra, pare 5 minutinhos antes de chamar o próximo. Então, qualquer coisa na tua vida, tá? Para você dar uma respirada, espairecida. 5 minutinhos não são 7, não são 10, não são 15, tá? São 5 minutos. Eu dei uma adaptada porque, na minha vida, eu comecei a perceber que tinham coisas que eu conseguia fazer em 25 minutos, por exemplo, sei lá, fazer uma sutura, por exemplo, tá? E tinha coisas que eu não conseguia fazer em 25 minutos. Dentro do meu consultório, eu não consigo atender um paciente em 25 minutos. Então, eu dei uma adaptada. Eu gerei o quê? Então, isso é a coisa minha que eu adaptei e deu certo para a minha vida, e eu trago, inclusive, no e-book isso. Adaptei a técnica de gestão de tempo chamada Pomodoro, de 25 para 15 minutos.
e eu não intercalei em períodos constantes. Tá? Eu chamei de blocos de 15 minutos. Como é que funciona? Todos os dias exercemos tarefas que podem ser feitas mais rapidamente ou aproveitadas com outras coisas. Então, ao invés de almoçar em 1 hora, por exemplo, almoço em 45 minutos e reservo 15 minutos para fazer algumas ligações e resolver outras coisas. Ou seja, pessoas que dizem que não tem tempo, você tem 1 hora de almoço, ou se você não tem, deveria ter, se organiza para ter. Né? Essa 1 hora de almoço, você pode, sentado com o teu prato, almoçar em 30 minutos, dá para você almoçar tranquilamente. Ah, mas eu fico batendo papo. Exatamente aí que a gente tem que cortar, né? Batendo papo e tal. Almoço objetivamente em 30 minutos e reserve 30 minutos para tomar um café e trabalhar no teu celular, trabalhar em alguma coisa diferente daquilo que você vem exercendo. Trabalhar em algo que vai te dar mais eficácia. Trabalhar em algo que vai te levar mais próximo do seu objetivo, seja o que for. Trabalhar com mídias sociais, trabalhar com vendas, trabalhar com propaganda, trabalhar com roupa, trabalhar com, sei lá, com abrindo uma clínica para você, uma clínica popular, sei lá qual é o teu objetivo, tá? Mas blocos de 15 minutos para você aumentar a tua produtividade em outra área, mesmo que você, a técnica Pomodoro, ela fala isso, o tal do cafezinho, você pode estar olhando para o teto, ou você pode estar se distraindo, ou você pode estar falando sobre um outro assunto. É você tirar a tua cabeça sobre aquele trabalho inicial, tá? Então dá para você fazer blocos de 15 minutos. Durante o transporte público, o ônibus que você pega do seu condomínio para ir para casa, ou o ônibus público, ou o metrô, você pode abrir um livro e poder ler sobre assuntos diferentes. A gente recomenda, né, quando a pessoa está construindo algo, a gente fala, cara, dá uma segurada naquele romance que você gosta de ler, começa a ler livros sobre o que você está construindo, para você começar a ter tempo produtivo dentro do teu dia também. Né? Não tenho tempo para fazer atividade física. Quantas pessoas ensinam a fazer atividade física em casa, subir escada ao invés de pegar elevador, né? Parar um ponto antes do teu ônibus para poder ir caminhando, na volta do trabalho, que você pode suar, uma série de coisas que você pode adaptar no teu dia a dia para você poder melhorar um pouco, por um período, melhorar um pouco a tua organização de tempo. Tá? Ao invés de entrar no WhatsApp ou Instagram, durante o cafezinho, eu ligo para falar de negócio com alguém. Por exemplo, quanto tempo a gente perde se distraindo em mídias sociais? Né? Então, tanto quanto a mídia social ela serve muito para distração, que as pessoas que têm mais seguidores são pessoas que ficam falando de comédia nos Instagrams da vida. São pessoas que ficam falando de coisas engraçadas, que remete você a se distrair e rir. Então é por isso que esses comediantes, essas pessoas que falam coisas engraçadas, fúteis muitas vezes, elas têm muitos seguidores, porque é o refúgio, é a fuga daquela pessoa que está trabalhando que nem um louco, que entra ali para se distrair. É legal, tudo bem, mas talvez não no teu dia produtivo. Talvez no final do dia, né? Talvez quando você acorda, enfim, dá para você colocar isso num período ao qual você não esteja produzindo, tá? Mas isso é mera distração e passa o tempo muito rápido dentro dessas mídias sociais, né? Então, também quem não entendeu sobre a técnica Pomodoro, escreve no chat, vai tirando tua dúvida, vai anotando, que a gente troca depois, tá? O grande segredo para a técnica Pomodoro adaptada é seguir os horários planejados na sua agenda, né? Que a gente vai construir junto. Ponto número 3, e talvez a maior dificuldade, a maior não, a segunda maior dificuldade das pessoas, que é a questão de procrastinar. Procrastinar não é uma palavra ruim, você só tem que saber o que procrastinar. O que é procrastinar? Deixar o que você pode fazer hoje e deixar para depois. Ok? Então, dependendo da tarefa que você tenha, você procrastinar é ruim, é bom. Ou, dependendo, procrastinar é ruim. Tá? Então, tarefas simples e não urgentes devem ser colocadas em dias menos cheios da sua agenda. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Tá? A procrastinação é mal compreendida. Definição de dicionário. Procrastinar é a ação de postergar ou atrasar algo, como uma tarefa, compromissos ou atividades. Isso é feito principalmente se dedicando a outras tarefas, muitas vezes de maior importância. Então, quando você se dedica a tarefas de maior importância, você tem o direito de procrastinar a de menor importância. Quando você se dedica a uma tarefa, tipo entrar nas mídias sociais para rir do que você está vendo, você está procrastinando coisas mais importantes em detrimento a besteirol para te distrair. Tá? Então, existe o momento certo de você se distrair, existe o momento certo de você ter uma vida estável, que é pós uma construção perante uma vida instável. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro, porque grandes conquistas só vêm de construções dentro de um universo de instabilidade, e a organização de uma agenda ela requer isso. Tá? Isso não quer dizer também, né, que você vai dar foco numa coisa só.
Então, a gente fala assim, tem muita gente, eu trabalho com algumas frentes, tem muita gente que a gente oferece algumas coisas, que a gente vai falar de negócio com as pessoas, e as pessoas elas viram para mim e falam assim, nossa, eu escuto muito isso. Estou dando foco agora nisso. Estou dando foco agora naquilo. Cara, isso é muito errado. E não sou eu que estou falando que é errado, não. Quem sou eu para falar que isso é errado? Livros e grandes personalidades dentro de resultados grandiosos em diversas áreas jamais deram foco em uma coisa só. É legal você ter um core daquele teu trabalho, né? Um trabalho principal, mas jamais você vai poder dar foco em uma coisa só na tua vida. Você precisa de um plano B, né? A gente fala muito isso. Mas dentro da palavra foco, não confunda foco com fazer uma única coisa. Então, o foco é periódico. Então, todos nós devemos e temos que ser multifocais, tá? Persistir versus ter mais opções. Deixa eu ver se eu continuo aqui. Isso aqui, por exemplo. Olha esse gradiente aqui, tá? Isso é muito legal. Por exemplo, 8 horas da manhã você acorda e vai fazer exercício. De 8 às 9, você está fazendo exercício, você está focado no teu exercício. Você tem foco no teu exercício. Então, você está ali, você não está atendendo o paciente de 8 às 9. Você está focado no exercício. Só que o horário de foco ele tem início e fim. Quando você chega às 9 horas da manhã, você não está mais fazendo exercício, você não está mais focado no exercício, você está focado no banho e no café. Quando é 10 horas da manhã, você está focado no teu paciente. Não adianta 10 horas da manhã, de 10 às 17, você está focado no teu paciente, aí você recebe uma ligação para falar da feira, aí você fala sobre o teu plano B. Não adianta, você tem que estar focado. Quando eu entro no meu consultório, eu só atendo o telefone se for da minha esposa porque eu tenho um filho pequeno. Fora isso, eu não atendo, eu respondo, eu não entro no WhatsApp, eu não entro no Instagram. É foco no meu paciente, total. Eu sou um cara focado, porém multifocal. O que isso significa? Eu tenho horário de início e fim ao longo do meu dia para dar foco na minha atividade. Então não existe uma pessoa fazer uma única coisa. Eu não vou fazer isso aí não, porque eu estou focado. Não está errado. Você está desorganizado. Você tem que ter horário para focar naquilo. Por mais que o horário seja grande para focar naquilo, você tem que ter início e fim. E você tem que ter os seus blocos de 15 minutos para poder intercalar e você ser um cara mais produtivo e não corrido. Existe uma grande diferença entre a correria e a produtividade. Por isso que os blocos de 15 minutos existem, para dar uma arejada na tua cabeça, para dar uma diversificada naquele teu momento que você está dando muito foco em determinada atividade. 5 horas da tarde, você virou pai, cara, ou mãe. 5 horas da tarde, você não está mais olhando paciente, você não está mais falando de doença. 7 horas da noite, larga teu telefone. Você está jantando em família. É um gradiente comum, tá? É óbvio que você não está seguindo a risca isso. 10 horas da noite, você está lendo. Então, E o que acontece com as pessoas? Fazem tudo ao mesmo tempo. Está fazendo exercício, está com o celular na mão, falando de trabalho ou falando de paciente, em vez de estar na esteira focado ali, distraindo, olhando para a meta dela de tempo, está falando com o WhatsApp, está vendo Instagram, enquanto está café da manhã, está olhando o telefone, falando com a recepcionista da tua clínica, 10 horas você está entrando no consultório, mas aí você abre o WhatsApp para poder falar de um outro problema, vai pegar o teu filho no colégio, em vez de conversar com o teu filho, você está resolvendo outra coisa. Então você é uma pessoa que se torna pouco produtiva, você não está sendo pai às 5 horas, você está simplesmente, ou mãe, pegando teu filho no colégio por uma tarefa que você precisa fazer, né? Você não está conversando, você não está sendo pai, você não está trocando, na hora do jantar você está falando de outro assunto, você está um cara corrido. O teu dia está corrido. Você está fazendo várias coisas sem nenhum foco, sem nenhum horário para início e fim. E muitas das vezes, no início, a gente precisa botar até despertador para começar e terminar uma tarefa. Então, requer muita disciplina, foi o que a gente falou. 10 horas da noite, estou muito cansado do meu dia a dia, não vou ler. Beleza, mas você já entenda que você não tá conseguindo seguir no cronograma ao qual você mesmo estipulou no dia anterior. Alguma coisa está errada, né? Então, até o planejamento de sono, ele tem que ser colocado, de 6 a 8 horas. Por um período da tua vida, talvez você precise dormir 4, 5. Você está construindo um objetivo maior. Né? Então, é por isso que os livros falam que todo mundo tem tempo sobrando, porque falta organização nessa agenda aí e questões de prioridade. Adaptabilidade gera produtividade e mais tempo. Exemplo, se você não acompanhar as mudanças do mundo, ficará para trás. Pessoa que ainda usa agenda de papel, não usa agenda virtual. Perde muito tempo falando com a secretária, discutindo coisas, esquecendo de anotar coisas, tendo que receber telefonema para agendar paciente, ao invés de deixar tudo no mundo virtual. Está perdendo tempo. Terá menos tempo que os outros, sem sombra de dúvida. Em time que está ganhando não se mexe. Maior mentira do planeta. Você sempre tem que se adaptar, porque o mundo está mudando de uma maneira muito drástica. Né? E eu tenho preconceito com... Cara, hoje, por exemplo, se você não está nas mídias sociais, uma coisa que a gente bate muito na Empredose,
Você está perdendo muito tempo. Você está perdendo muito tempo. Mídias sociais que eu digo de produtividade, da tua clínica, do teu consultório, do teu marketing pessoal. Tivemos uma aula sobre marketing pessoal, né? De você poder se mostrar, de você poder buscar novos pacientes, de você poder mostrar a tua clínica, de você poder mostrar teu serviço. Quem conhece o teu serviço? Como o teu serviço chega até as pessoas? Ah, mas eu tenho preconceito com mídias sociais. Está perdendo tempo, está ficando para trás. Você quer o quê? Botar no classificados do Globo ainda? É adaptabilidade. Talvez o time que você tivesse ganhando lá atrás com classificados do Globo precisa mudar agora. Senão você está perdendo dinheiro e tempo. Tá? Então, adaptabilidade gera muito mais produtividade. Então, tem que estar antenado nas transformações do nosso dia a dia, ok? Então, é meio que isso aí, né? O passarinho adaptado ali, ó, a grade lá, ele tem que se adaptar para ficar em pé ali. Não gosto de mídias sociais, ainda sou do tempo, né? Eu não sei se você é uma pessoa que fala isso. Eu sou do tempo da agenda de papel. Se você perder a agenda, ferrou, né? Perdi meu emprego nessa pandemia, ó céus, ó vida, né? As escolas vão fechar na pandemia e agora, ó, você vê que esse treinamento já tinha sido montado na época da pandemia. Hoje eu tive 3 reuniões em 3 continentes diferentes. Se você começou a usar as mídias, o Zoom, por exemplo, né? Você consegue fazer várias reuniões ao mesmo tempo. Acabei de fazer mercado pelo telefone. Você é uma pessoa que usa o celular para fazer compras? Está perdendo tempo, talvez, entre no supermercado para isso, né? Ah, paga um pouco mais. Quanto vale seu tempo? Então, olha quanta coisa pode ser adaptada no teu dia a dia. Conheci um colega no LinkedIn que me deu o caminho das pedras. Ah, mas eu não estou no LinkedIn, eu não conheço ninguém. Conhecer pessoas, um dos pilares que a Empreendroc traz. Conhecer pessoas trazem negócios. Conhecer pessoas geram negócios. Então, se você é uma pessoa que não está ampliando o teu network, se você não está envolvida com outras pessoas, você está deixando de conhecer negócios, ferramentas e coisas que podem mudar teu futuro. Tá? Então, tudo isso é questão de se adaptar. Nós, brasileiros, isso é uma frase do Cortella, temos o péssimo hábito de nos contentar com o possível ao invés de procurarmos o melhor. Mário Sérgio Cortella, que eu adoro esse autor. Nós, brasileiros, temos o péssimo hábito de se contentar com o que é possível, ao invés de procurarmos o melhor. Então, a gente está tentando trazer as melhores condições para você colocar dentro da tua cabeça e começar a exercer. Esse que é o grande objetivo, na verdade, né? Como se adaptar mais rápido, né? Reconhecer que você está errado. Esse é o primeiro ponto, né? O cara quer fumar, quer largar, reconhecer que você é viciado em cigarro. Reconhecer que você é viciado em bebida é o primeiro passo. A gente sempre fala. Então, reconhecer que está errado, precisa mudar. 2, priorizar mudanças que estejam atreladas às suas tarefas importantes ou urgentes. Se você é um cara que não vive do teu consultório, faz o consultório só por prazer, para que você precisa trabalhar ou divulgar mais o teu consultório? Isso não é aquilo que é o teu core business, né? Então, priorizar as mudanças dentro do que é importante ou urgente para você, dentro do pareto da tua vida, daqueles 20% que aumentam os 80% do teu resultado. Sempre a mudança de uma vez, uma de cada vez. Não mude tudo, porque você vai se perder. Então, uma mudança de cada vez. E é sempre legal você ser orientado por alguém que tenha um pouco mais de resultado ou que tenha mais discernimento sobre aquilo. Pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser um profissional, pode ser um mentor, pode ser um guru, pode ser qualquer pessoa, mas que tenha aquele discernimento sobre aquilo. 4, nunca fazer apenas o possível. Então, a gente começa a conhecer os nossos limites, não é o que a gente chama de limite, e sim quando a gente chega no nosso limite, que aí a gente percebe que a gente consegue um pouco mais, né? Quantas horas você consegue trabalhar acordado? Putz, eu consigo trabalhar 8 horas direto acordado. Quando você chegar às 8 horas, você percebe que você consegue trabalhar 9. Mas, quando a gente chega no nosso limite, a gente percebe que dá para dar um pouco mais. Então, o possível é o que a gente, ou que a nossa cabeça colocou como possível, né? Repetir até virar um hábito. Tem um livro chamado O Poder do Hábito que fala isso. Repete tarefa se torna um hábito. Quando se torna um hábito, se torna mais prazeroso e menos trabalhoso do que no início, né? O Chico Anísio tem uma frase que eu adoro, né? As coisas difíceis são difíceis até você torná-las fáceis. Chico Anísio falava. Hoje o que é difícil para você é difícil porque você não faz nunca. Ou faz muito de vez em quando. Se você fizer muito, você vai tornar essa coisa difícil mais fácil, né? A gente teve uma palestra há uns anos atrás com o Oscar Schmidt. Eu pude palestrar com o Oscar Schmidt, um jogador de basquete, e ele falou em cima do palco isso, assim, eu não nasci cestinha. Eu não nasci um cara referência na cesta de 3. Eu trabalhei pra caramba, cara. Eu repeti pra caramba. Hoje, se você apagar a luz, eu acerto a cesta de 3 aqui na tua frente,
Porque o movimento, a minha coordenação, a minha mecânica, o meu movimento, ele é repetido, ele já está encruado na minha cabeça. Eu já sei exatamente o que eu preciso fazer. Né? Então, é a repetição que está no hábito. Não se importe com a opinião alheia. Muita gente aí fora que não tem coragem para fazer o algo a mais, ou que curte todos os feriados e todos os finais de semana e todas as horas livres, aquele cara do sextou, sabe o cara do sextou? Essa pessoa, ela vai, principalmente se ela estiver próxima a você, ela vai tentar segurar um pouco o teu âmbito, a tua ambição de mudança. Tá? Comum, normal, a maioria vai tentar segurar a minoria, não tem jeito. Sua idade não tem chance contra a sua determinação. Não importa quantos anos você tem, temos um exemplo agora as piadinhas do Ray Charles, né, que está assumindo e começando a trabalhar aos 73 anos de idade, então, as piadinhas rodando o mundo virtual aí, mas, voltando ao papo sério, a sua idade não tem chance contra a sua vontade e a sua determinação, tá? Então, isso é muito importante. Entramos na parte mais importante da apresentação. E aí a gente vai dar uma recalibrada na tua agenda. Deixa eu ver o que tem aqui. Então, aqui é o último mesmo. O que você precisa entender? E aí eu quero que você anote isso, tá? Para depois você fazer a tua grade de agenda. Primeira coisa, você vai pegar a tua agenda livre e vai botar lá em cima, né? 2015, quando eu comecei a estudar isso. Você vai botar lá em cima os horários na vertical e os dias e períodos na horizontal, tá? Então essa vai ser a tua agenda aí. Então terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e os horários na esquerda. E aí, o que você vai preencher? Pode ser maior do que isso, tá? Isso é só um exemplo. O que você vai preencher na tua agenda aí? A primeira coisa que você vai colocar na tua agenda, que está limpa hoje, são as tuas programações fixas. O que são programações fixas? O que é a tua tarefa fixa? Coisas que você não pode mudar. Então, a tarefa fixa, que está de azul, são coisas que você não pode mudar. Então, que horas você entra no trabalho e que horas você sai, você não pode mudar. Né? Se você mudar, você é mandado embora. Hora de pegar teu filho, levar teu filho no colégio, você não pode mudar, tá? Então, são tarefas, normalmente é trabalho e entrada e saída de colégio. São fixos, tá? Então, é a primeira coisa que você vai preencher na tua agenda. Segunda-feira, fixo tal coisa. Terça-feira, fixo tal coisa. Só isso, só preenche isso no primeiro momento. A segunda coisa que você vai preencher na tua agenda são as coisas importantes, porém flexíveis. O que é importante, porém flexível? Academia, por exemplo. Fazer academia ou exercício físico é importante, mas é flexível. Você pode fazer segunda-feira, você pode fazer de manhã, terça-feira você pode fazer de noite, quarta-feira, dependendo da tua cidade, você pode fazer de madrugada, sei lá eu. É importante? É. Né? Aí você pode trazer 3 vezes por semana, você coloca a tua academia em horários que sejam flexíveis depois do preenchimento do que é fixo. Terceira coisa que você vai preencher na tua agenda são as coisas procrastináveis. E aí a procrastinação, o que é procrastinável, você coloca na tua agenda com cor diferente para você poder tirar, se for necessário tirar. O que é procrastinável? Por exemplo, sei lá, vou ter que comprar pãozinho na padaria. Cara, precisa ser hoje? Hoje você tem a necessidade, a importância, é necessário você ir comprar pãozinho na padaria? Hoje? Pode ser amanhã? Fazer compras no mercado, tem que ser hoje? Pode ser sábado? É você que vai decidir, tá? Se tiver que ser hoje, porque amanhã vem a funcionária que faz a tua comida na tua casa, tudo bem, mas coisas que são procrastináveis, que podem ser procrastináveis, que você pode deixar para um outro dia. Exemplo, furou o pneu do carro, ou o carro precisa fazer revisão. Revisão do carro. Essa semana você está com várias tarefas, uma semana antes de você viajar e etc. Você precisa, essa semana que você está cheio de tarefas, você precisa fazer revisão do teu carro? Você pode deixar para o sábado? Você pode deixar para uma semana depois que você vai viajar, já que você não vai viajar de carro? São tarefas procrastináveis. Preventivo no ginecologista. Né? É importante? Claro que é importante, mas é urgente. Nessa semana, tem que ser hoje. Porque a gente sabe que você entra no ginecologista, quando ele é bom, tu fica o dia inteiro lá, né? Então tem que ser hoje. Então, cada um sabe a sua, tá? É procrastinável, você pode deixar para uma outra data, mas é importante, você precisa realizar. E a quarta e última que você vai colocar na tua agenda é o que é delegável. O que é delegar? Isso é a maior dificuldade do ser humano, delegar tarefas que você iria fazer. Por exemplo, passear com o cachorro é você, ou você não pode contratar aqueles passeadores de cão? Ir no supermercado, tem que ser você, ou você não pode comprar pelo aplicativo? Então você pode delegar para seres humanos de confiança, ou você pode delegar para o mundo virtual que existe hoje, as facilidades. Né? Então, são coisas que você pode melhorar a tua condição de tempo.
tá? São coisas delegáveis que você pode colocar na tua agenda. Então, quando você começa a montar a tua agenda do dia seguinte com essas 4 principais, tem outras? Tem, por exemplo, plano B. Comecei a fazer uma tarefa de plano B. Né? Quando é que você vai colocar na tua agenda? É importante, mas não é urgente. Né? Então, a importância, quando é que você coloca? Ah, vou colocar na segunda, quarta e sexta de noite para poder trabalhar. Segunda, quarta e sexta de noite, em vez de fazer academia de noite, eu vou acordar mais cedo para fazer academia de manhã. É essa adaptação que você consegue, porque são coisas flexíveis, gente. E aí requer disciplina para poder exercer. E é claro que você vai estar cansado no final do dia. É claro que você vai estar exausto. Mas existe uma grande diferença entre o cansaço de uma pessoa eficiente e o cansaço de uma pessoa eficaz. É isso que você tem que ver. Se no final do teu dia você está exausto, sem ter produzido nada que te leve mais próximo ao teu objetivo, temos um problema. Se você está exausto, porém, produzindo muito rumo ao seu objetivo, temos uma solução. Instabilidade, no primeiro momento, ela vai existir. Tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês na data de hoje. Tá? Espero que tenha... Deixa eu só parar aqui.